Justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, verdade e vida, pela cruz vem a ressurreição. Convivência na felicidade, povo irmão rumo à libertação. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como vice-presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília. Para você que nos acompanha pelo YouTube e Facebook, no @CJP Brasília, o nosso programa estreia às 11 horas da manhã, aos sábados, e na Rádio Nova Aliança, sempre aos domingos, às 20 horas. O tema do nosso programa de hoje é uma prévia, uma introdução ao Diálogos de Justiça e Paz, que trata da economia de Francisco e Clara e vai acontecer amanhã, segunda-feira, no Centro Cultural de Brasília, na 601 Norte, às 19 horas. Os Diálogos de Justiça e Paz são um esforço conjunto da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Comissão Justiça e Paz de Brasília, Centro Cultural de Brasília, OLMA, Observatório Social Luciano Mendes de Almeida, e também dos jesuítas no Brasil, que se uniram para promover discussões sobre temas relevantes à sociedade e temas importantes que precisam ser tratados no âmbito do aspecto católico, né, dos temas. Todos nós católicos estamos inseridos dentro da sociedade, devemos ampliar a nossa participação social para que a gente possa trazer uma cristianização também para os temas, numa cultura de amor, de paz, de fraternidade. E o tema do próximo Diálogos é justamente a economia de Francisco e Clara, que é uma diretriz do Papa Francisco dentro do âmbito da doutrina social da Igreja, como uma nova forma de perceber a economia. Então, é realmar a economia de Francisco e Clara. Inclusive, amanhã nós teremos o lançamento do livro nesse evento do Centro Cultural de Brasília, no Diálogos de Justiça e Paz, às 19 horas, na segunda-feira, no dia 2 de outubro de 2023. Então, nós vamos fazer hoje, no nosso programa de Justiça e Paz, pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, nós vamos trazer uma discussão que aconteceu no Diálogos de agosto sobre a reforma tributária, porque nós tentamos incorporar elementos, né, fazer uma comparação da economia de Francisco e Clara, o que o Papa Francisco se propõe nesse processo de realmar a economia, com a reforma tributária que está em discussão e com a nossa própria discussão da economia em geral. Então, no aquecimento a esse Diálogos de Justiça e Paz que vai acontecer amanhã, a gente vai veicular a fala do professor Guilherme Delgado, que é professor pesquisador do IPEA, aposentado. Ele é economista de formação e ele trouxe considerações muito interessantes sobre o projeto de reforma tributária que está em discussão no Senado agora, que já foi aprovado pela Câmara. Como uma lembrança do que aconteceu nessa semana, eu gostaria também de trazer que o marco temporal foi derrotado no STF. A tese do marco temporal, ela cai por terra, então, e os direitos dos povos e comunidades indígenas, os povos originários brasileiros, ele foi garantido a partir dessa decisão majoritária dos ministros do STF, que formaram maioria para derrubar a tese do marco temporal e garantir que os direitos indígenas sejam preservados e que o direito às demarcações aconteça, mesmo com as populações não ocupando aquele território no ato da promulgação da Constituição. A gente sabe que inúmeros processos de violência aconteceram
e que muitas populações foram expulsas de seus territórios e não estavam em seus territórios originais durante a Constituição de 88. Então, foi uma grande vitória dos povos originários, dos povos indígenas, e que nós transmitimos, então, o nosso abraço e mantemos aí a nossa posição de luta e de resistência, resguardando os povos indígenas do Brasil. Então, vamos para a fala do professor Guilherme Delgado, o nosso grande abraço a esse grande colaborador da Comissão Justiça e Paz, e, na sequência, o evangelho comentado por Simone Furquim, a nossa membro que sempre contribui para uma reflexão do evangelho da semana, para o nosso contexto atual, para a nossa vida cotidiana. Um grande abraço e fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Em primeiro lugar, boa noite. Agradeço o convite do colegiado que compõe esse Diálogos de Justiça e Paz. E eu havia preparado uma fala em 30 minutos que agora eu tive que reduzir para 20, de forma que muita coisa eu tive que sintetizar a mais para um tema que é muito complexo, principalmente na conexão que é proposta. A conexão é entre reforma tributária e justiça social, e justiça social relacionada à economia de Francisco e Clara. Eu diria, está ali o Francisco, a Clara ficou em casa. Mas esse próprio tema, economia de Francisco e Clara, contém uma pequena ambiguidade, né? Na realidade, o tema original continha também uma boa ambiguidade. Economia de Francisco, para dar relação com os dois Franciscos, Francisco de Assis e Francisco Papa. Isso nos levava diretamente a uma proposta de crítica e proposição de uma economia humana, ecológica, etc. Quando a gente modifica o título para a economia de Francisco e Clara, a gente, de certa forma, muda o foco, mas também continua com a ambiguidade, porque você muda o foco para os tempos medievais. E na realidade, nem Francisco, nem Clara foram, digamos assim, propositores de nenhuma economia contemporânea, nem da época deles, nem do presente. Então, eu prefiro usar a economia de Francisco, porque a gente fica na boa ambiguidade, que é inspiração de Francisco de Assis, mas inspiração também de Francisco Papa, que é que pelas suas falas e pelas suas frequentes observações sobre economia ecológica na Laudato Si, economia humana na Fratelli Tutti, sobre economia em geral, né? Economics et Pecuniarie Questiones, que é um documento de 2017 do Vaticano, ele realmente trata desse tema. Agora, o tema que ele trata é o tema da economia do mundo da vida. E a reforma tributária, a proposta, pela sua natureza, nos sistemas que ela visita, de tributação sobre o consumo, na realidade, nem trata do tema da distribuição. Os autores da reforma se declaram que é a primeira etapa, que é essa etapa aqui concluída na Câmara, com 38 páginas de emenda, são 38 páginas de emenda à Constituição. Na realidade, é um catatal. Maria Lúcia tem toda a razão. Não se põe na Constituição tamanha, digamos assim, mudança, sem você saber exatamente o que isso significa, né? Não dá para fazer... isso não é uma Constituinte nova, né? Então, a segunda etapa, que seria a reforma do sistema de finanças públicas, na parte que diz respeito ao imposto de renda, na parte que diz respeito a grandes fortunas, conjecturalmente, até o ministro Haddad fala
na tributação de pessoas físicas e jurídicas inscritas em fundos nos paraísos fiscais. Ora, meu Deus, não consegue tributar nem aqui, imagina os paraísos fiscais. Mas toda essa segunda parte, ela está adiada. Pelo que está no texto dessa PEC aqui, ela viria ao Congresso até 180 dias depois da conclusão dessa etapa aqui. Não sei porque 180 dias depois, isso tem que ser comum, conjunto, né? Sob pena de você criar dicotomias, né? Então, para a gente falar, eu até pediria para você colocar já o segundo slide, mas para a gente ficar na reforma, eu diria o seguinte, e aqui eu já até estou antecipando que eu vou, a relação entre a reforma e a justiça social, pelos que a elaboraram, é zero. Por quê? Porque os que elaboraram dizem que a reforma é neutra do ponto de vista distributivo. Ora, se ela é neutra do ponto de vista distributivo, ela não afeta a distribuição da renda, nem afeta a progressividade tributária. Ela está apenas adstrita na intenção, na intenção dos propositores, a ideia de uma racionalidade instrumental dos tributos sobre consumo. Aquela ideia, bom, tem a crítica que eles estavam fazendo, olha, o sistema atual tem muita duplicação de tributos, porque você paga o ICMS e paga o imposto sobre serviços, e vão para dois entes, e na realidade o ICMS é imposto de circulação de mercadorias e serviços, o ISS é imposto sobre serviços, alguma cumulatividade tem. Mas isso não precisava fazer 38 páginas para resolver esse problema. Então, eu acho que é muito esforço para pouco resultado. Combate à guerra fiscal. Sim, a liberdade de tributação pelos estados com CMS permite que eles mudem alíquotas e você, com isso, atraia determinados empreendimentos de um estado para outro, etc. Isso é problema. Mas isso tem solução mais fácil, até com resoluções do Conselho de Política Fazendária. Não me parece que justificaria tamanha mudança. Ao mesmo tempo, quando você retira dos estados, e dos 27 estados, incluído aqui, e dos municípios, a autonomia para gerir suas finanças tributárias e transfere essa autonomia para a entidade Conselho Federativo, eu fico pensando, bom, o que vão fazer as 27 secretarias de Fazenda dos estados? E os equivalentes nos municípios? Porque se todas as funções de gestão, inclusive a repartição dos tributos, vão para fora. Então, vão para o Conselho Federativo, que é uma entidade independente. Agora todo mundo tem a história de independência. Já tem o independente Banco Central, agora tem o independente Conselho Federativo, né? Eu tenho uma certa dificuldade de aceitar que esse conselho tem essa capacidade. Ou para ter essa capacidade, ele tem que montar uma estrutura de tal forma competitiva com as estruturas locais que fica uma entidade muito, muito grande. Agora, só para lembrar um tema ainda dessa parte da reforma atual, antes de entrar na parte distributiva. Vejam bem, Maria Lúcia lembrou dois aspectos. Bom, mas a reforma também vai beneficiar os pobres na cesta básica, porque institui a cesta básica com tributo zero. Vai
ter os cashback, etc. Agora, como a reforma se autodeclara neutra, nesse sentido ela não está mentindo, não. Ela é neutra do ponto de vista de melhorar a distribuição. Piorar, não. Aí tem outras coisas que a gente... tudo que você reduzir em tributos em relação à alíquota base significa que você vai aumentar a alíquota base. Traduzindo em bom português, se o imposto de bens e serviços para alimentos é zero, o imposto geral, que deveria ser 18%, 19%, 20%, ele vai ser 22%, 23%, 24%, 25%, 26%. De forma que o sujeito, na cesta básica, a cesta básica não é só alimentos. Então, você tem saúde, educação, você tem vestuário, calçado, moradia, etc. Se você concede de um lado e retira do outro, do ponto de vista distributivo, você fica, na melhor das hipóteses, no mesmo lugar. Mesmo o bem que é praticado, na estrutura da reforma, ela é corroído pela sua natureza antidistributiva, né? Ela tem, a natureza dela é essencialmente daquela ideia de procura uma racionalidade instrumental pura no sistema tributário de consumo para você evitar duplicações, onerações desmedidas, etc, etc, mas não procura justiça social. A justiça social, ela está prometida na segunda etapa. E eu vou fazer aqui uma colocação já. A segunda etapa, veja bem, a primeira etapa passou com um quórum de 383 deputados na Câmara Federal. É para a gente desconfiar. Voto demais numa emenda constitucional que precisa apenas de 308 e teve 383 com esse Congresso, alguma coisa a gente tem que desconfiar. A segunda etapa não veio junto com a primeira, porque o grande temor é que não se conseguisse aprovar nenhuma das duas. A segunda etapa viria no começo de agosto, prometido pelo ministro Haddad, na forma de legislação ordinária. Ordinária aqui no sentido técnico, não é que seja a legislação menos importante, é que ela não seria de emendas constitucionais, seriam de projetos de lei de reforma do imposto de renda e de regulamentação do imposto de grandes fortunas, que está na Constituição, mas nunca foi praticado. E gerou já uma reação enorme do sistema, e o ministro esqueceu que tinha prometido encaminhar, junto com a lei orçamentária de 2024, essa legislação ordinária, e o assunto ficou indeterminado. Quando é que vai surgir ou quando se vai fazer? Mas vejam bem, você não pode deixar um assunto indeterminado no momento em que essa reforma do consumo, como bem colocou a Maria Lúcia, ela mexe nos sistemas de financiamento da política social. As bases de financiamento da política social são alteradas. O orçamento da Seguridade Social, que é o que financia o grosso da política social, previdência, saúde e assistência, ela tem na COFINS, no PIS, antigamente tinha a contribuição sobre o lucro líquido, que foi, não sei se ainda existe, por exemplo, está nessa estrutura. Quando você muda a base fiscal por introduzir um novo tributo, que você não sabe bem qual a arrecadação que vai ter, promete-se que ela seja igual à anterior. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de isenções que estão previstas na parte já aprovada
até para obter os 383 votos, ela onera enormemente a alíquota única. A alíquota, se você põe produtos agrícolas, produtos da exportação, produtos isentos do imposto, veja bem, não só isentos, mas com direitos a créditos tributários. Vejam só que absurdo. O agronegócio, que é o setor mais rico da economia, fica isento de pagar imposto na exportação, que já é. E mesmo impostos no mercado interno, ele fica com a isenção de 60% em relação, por exemplo, ao que paga hoje, ao ICMS que paga hoje. Bom, além disso, como ele paga insumos que estão tributados pelo novo imposto, esse tributo que ele indiretamente paga ao comprar insumos, cria um crédito tributário. O agronegócio não paga nada de tributo, ainda tem créditos tributários, que vão ser supridos por um fundo de compensações a ser criado, com uma bagatela de demandas dessa natureza imensa. Até porque, da última hora, entrou uma verdadeira pletora de isenções no capítulo, certo, no capítulo sobre digamos assim, as isenções a serem compensadas. Bom, passando ao segundo slide. Então, a economia, pode mudar de slide, a economia, a relação da reforma tributária com a justiça social e a economia de Francisco, ela, veja bem, com a justiça social, ela tem, na perspectiva dessa segunda etapa, que não houve. É conjectura. É uma conjectura indesejada pelo sistema. Eu vejo as entrevistas que o ministro Haddad faz na Rede Globo, a repórter, ele falando na segunda etapa, ela sequer perguntava, mas o que vai ter a segunda etapa? Ele precisava forçar. Então, o sistema não quer a segunda etapa. Sem a segunda etapa, essa reforma conduz o sistema, não apenas o governo, para um giro ultraconservador perigoso. Muito perigoso, porque põe na Constituição. Você põe na Constituição um sistema de desigualdade tributária em cima de uma desigualdade econômica da sociedade muito grande, que é muito preocupante. Evidentemente, essa estrutura da emenda 45, que foi aprovada, não se comunica com as promessas do governo Lula. O que se comunicaria com as promessas do governo Lula seria a parte 2. E se a parte 2 não vier? Você pode, digamos, dar o cheque em branco da parte 1, deixando a parte 2 para as calendas? Talvez seja isso que o sistema está apostando. Mas nós precisamos ter muito cuidado. Agora, do ponto de vista político, aí você pode virar eu já estou no final aqui. Do ponto de vista político, o que eu sinto que a reforma traz de risco é um risco, do ponto de vista distributivo, de piorar aquilo que já é ruim. Basta ver os dados do censo de 2022 da distribuição de renda. Pra você ter ideia, o primeiro extrato, que é de 0 a 5% da população, com a renda per capita de R$ 69. R$ 69. Né? E o último extrato, com a renda per capita de mais de R$ 15 mil.
sendo que dentro desse você também tem diferenciações. Então, essa amplitude de desigualdade, ela clama por retorno e recalibragem positiva do sistema de direitos sociais básicos na Constituição, que já veio de 7 anos exaurida pelo teto de gastos. Então, está na hora de você fazer a recalibragem e não negaciar para frente a parte distributiva. Isso é completamente sem sentido. Tá? E do ponto de vista político, a aprovação desse texto exclusivo na forma como está, claro que tem muita coisa aqui, que tem detalhes que eu não vou entrar, ele, digamos assim, é como se colocasse não apenas o governo, mas o Estado brasileiro numa situação pretérita à Constituição de 88. É como se nós estivéssemos fazendo um giro à direita nos direitos sociais conquistados com muita dificuldade na Constituição de 88. E quando o movimento que precisa ser feito é o movimento invertido. Agora, a sociedade, isso é o grande problema, não está avisada desses riscos, não se acompanha esse assunto com informação fidedigna e completa, o assunto é técnico e político e dá para ser trabalhado ou dá para ser comunicado de forma confusa, de forma que as grandes questões envolvidas na primeira e na segunda parte da reforma e na sua inteireza, elas não estão devidamente, digamos assim, assimiladas do ponto de vista do conjunto da opinião pública. Eu diria que nem do Congresso. Nem do Congresso. Imagine que você faz um texto com 38 páginas de emenda da Constituição e as emendas finais que o relator encaminha e incorpora não são conhecidas por ninguém que está votando. Foi no dia, na hora que ele encaminhou até um processo de votação, digamos assim, ilegítimo, que teria que ser fazer discussão. Portanto, eu acho que nessa etapa de tramitação do Senado, para ir acabando, porque meu tempo já está esgotado, eu acho que sim, vale a pena se fazer todas as cobranças. Maria Lúcia tem toda a razão, nós precisamos sim de reforma, mas de reforma do sistema financeiro público, não só dos tributos, e uma reforma que tenha finalidade do ponto de vista distributivo. Porque se for só do ponto de vista de racionalidade instrumental, você não atinge os objetivos maiores para que serve um sistema de finanças públicas. Paro por aqui para a gente conversar depois. Obrigado. Olá, ouvintes. Na leitura de hoje, Lucas capítulo 9, 43 a 45, o evangelista nos informa que as pessoas se admiravam de tudo que Jesus fazia e estavam maravilhadas com a grandeza de Deus. Lucas anima as comunidades cristãs de seu tempo para também tomar gosto pelo Evangelho, pelo anúncio e prática de Jesus e a se maravilhar e admirar a boa nova. Jesus não agradou a todos, pelo contrário, incomodou muita gente. Por isso mesmo, ele alerta seus discípulos: abri bem os ouvidos às seguintes palavras: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Por isso mesmo, em várias situações, Jesus pede o silêncio sobre sua pessoa. É o segredo messiânico que será revelado em sua glória. Enquanto o Evangelho de Jesus Cristo produz admiração e alegria, a maioria dos que sofrem injustiças sociais e religiosas desagrada e incomoda
aqueles que estão sentados nos tronos, os que estão no poder hegemônico e dominante, seja político, religioso ou social. Pois os ensinamentos de Jesus exigem uma mudança de comportamento, mudanças nas estruturas que oprimem e provocam injustiças. O Evangelho veio para que todos tenham vida e vida em abundância, não esquecemos. Mas, infelizmente, ao longo da história humana, o poder dominante manipulou o Evangelho para atender os seus interesses e para subjugar as pessoas, produzindo todo tipo de morte. Infelizmente, o Evangelho continua oculto e incompreensível para muitos. Muitas igrejas manipulam a palavra de Deus para oprimir. Em muitas ocasiões, o culto tornou-se estratégia de comércio. A salvação tornou-se uma mercadoria. Muitas lideranças manipulam a palavra de Deus para construir discursos de ódio, de exclusão, de violência contra até mesmo outras denominações religiosas ou contra qualquer um que não se encaixe no padrão de pureza determinado por uma doutrina de fé. E Jesus Cristo, na figura de todas as categorias de empobrecidos e empobrecidas, continua sendo entregue nas mãos dos homens que detêm o poder. O Evangelho, a palavra de Deus, passa a ser um jugo pesado, a ser motivo de medo e de ódio. Oremos para que o Evangelho, a palavra de Deus e os sinais do reino presente a cada dia sejam sempre motivo de admiração e exaltação, e que não percamos o amor e a alegria evangélica. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos. Os direitos, também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado. Novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Justiça